Caríssimos amigos, irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Estamos de volta para iniciar mais um programa, o 106º programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Hoje, especialmente, vamos dar continuidade ao trabalho em torno do romance Paulo Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, na década de 40. Nós estamos estudando o tema A Pregação de Estevão. Então nós vamos, nesta noite, rogar a Jesus que nos abençoe, para que tenhamos todos uma noite muito agradável de estudos, de intercâmbio fraterno, que possamos, nesse momento, abrir o nosso coração para receber a visita dos nossos amoráveis benfeitores espirituais. E assim, eu os convido para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou, conforme a descrição do Evangelho de Mateus no Sermão da Montanha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cairmos em novos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, com muita alegria, mais uma vez nos reunimos em torno do Teu nome, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Suplicamos que as hostes espirituais possam, a partir desse momento, envolver a todos que aqui se vincularem pelas ondas da tecnologia, mas acima de tudo, no intercâmbio que acontece em nível de sentimentos, de vibrações, de pensamentos. Que possamos juntos abrir o nosso coração para receber da Tua misericórdia, que fala do nosso Criador em gestos, em palavras, em atendimento, para que, recolhendo os elementos que necessitamos, possamos nos sentir mais fortalecidos, esperançosos, conscientes de nossas responsabilidades perante a jornada evolucional. E assim, Senhor, nós ainda mais te pedimos que abençoe a todos que amamos, que abençoe, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoe, Senhor, a todos que sofrem, aqueles que se felicitam no mundo, vibrando com o mundo e ainda desconhecendo a realidade espiritual. Abençoe aqueles que se encontram no mundo espiritual desesperados, julgando não terem mais oportunidades. Senhor,
Envolva também aos nossos entes queridos que nesta noite irão nos visitar. Entes queridos que se encontram na tua morada. Estando nós falando do amor, da fraternidade, da caridade, a ambiência de felicidade há de estabelecer notas redentoras e de fé para todos nós que nesse momento suplicamos que o Senhor esteja conosco, para que estejamos contigo, agora e para todo sempre. Que assim seja. Portanto, assim nós iniciamos o nosso trabalho, endereçando um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, membros da Rede Amigo Espírita, companheiros que estão na sala estudando o Espiritismo, você que está na sua casa, esperançosa, a sua alma de receber frutos importantes, aconchegantes, estimulantes. Nós estamos hoje realizando o 106º estudo Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós estamos trabalhando com o livro Paulo e Estevão, exatamente na pregação de Estevão, conforme a narrativa de Emmanuel no capítulo 5 do livro Paulo e Estevão. E paramos exatamente na metade da pregação. Nós já estamos há 3 semanas abordando esse momento descrito com tanta magnitude por Emmanuel. Então vamos lembrar que Estevão estava falando para um grupo de muitos sofredores, mas ele também recebia a visita do Dr. Saulo de Tarso e o seu amigo Sadoc. Então eu vou ler o trecho que nós trabalhamos na última semana, para que a gente possa dar continuidade na novidade que nos aguarda. Vamos lá. Ó Israel, tu que esperastes por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperastes o Deus justo, carregastes os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto, convertestes em cânticos de esperança as ignominias do cativeiro, sofrestes o opróbrio dos poderosos da terra, vistes os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca descrestes da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Chorastes no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras e feridas. Como Job, vivestes da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebestes o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez de nossos corações.
qual flor do céu num solo adusto. Mas revelou também que desde a hora da extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em tuas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Até aqui nós conseguimos trabalhar. Falamos na última semana de tantos pontos, mas gostaríamos de falar, relembrando da fé, porque embora tantas dificuldades, embora a escravidão, o opróbrio, a humilhação, o povo judeu se manteve uníssono em torno da fé que transformava as dores em cânticos de esperanças, a fé que alimentou ideais durante séculos e que, inclusive, garantiu uma conexão plena com uma possibilidade de vencer o cativeiro, seguindo o líder que representava a luz, o legislador Moisés. Mas as esperanças eternas de Jerusalém não foram suficientes para compreender o Cordeiro amado que veio ao mundo para efetivamente libertar definitivamente todas as ovelhas que ansiavam pela sua chegada. Porque a fé ainda estava caracterizada ou vinculada nos planos que sedimentam apenas o entendimento humano. Longe, distante da fé que efetivamente garante para todos nós a conexão com o Eterno, com o Pai Celestial, que promete para todos nós o reino de Deus para além das aparências, muito distante do que efetivamente ainda nós concebemos como, vamos dizer assim, facilidades na terra. Aí, nós vamos chegar num instante em que o nosso Estevão vai efetivamente falar sobre a profecia. Ele cita Isaías como um dos representantes que contemplaram a vinda do Cordeiro, mas diante das questões do mundo, deixando um rastro de luz que, com o tempo certo, iria ser o norteador da jornada humana para além da espiritualidade que nos aguarda. E é muito interessante porque há uma frase que Estevão utiliza que ela cala fundo no nosso coração. Porque a marca da cruz, o exemplo que Jesus nos legou, iria florescer na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto, revelando assim a necessidade de uma extrema renúncia. E que todos nós iríamos, com o passar do tempo, permitindo que essa flor desabrochasse, compreenderíamos então a sagrada causa divina que efetivamente promove a prosperidade de cada individualidade, de toda a coletividade. E aí nós encerramos também falando desse parágrafo que nós
carinhosamente chamamos de colaboração. Quando Estevão vai dizer assim: amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. E aqui, esse recado cala fundo na nossa intimidade. Como amigos espíritas que estamos procurando nos unificar com Deus, através da grande proposta que Allan Kardec nos apresenta como a redentora de todos nós. Falamos da caridade. A doutrina espírita nos auxilia a compreender as leis, mas é necessário, compreendendo as leis, estabelecermos metas operacionais. Portanto, através da vivência da caridade, é que nós vamos garantir uma condição melhor de vida na sociedade do terceiro milênio, a humanidade do terceiro milênio, a nova era, que já se iniciou, ainda num terreno árido, né? Um solo adusto, né? Diante de tantas adversidades, porque estamos como que recebendo como prêmio a semeadura no tempo e no espaço que a humanidade exercitou. Então agora, para que a gente possa, quanto indivíduos e como coletividades, adentrar nos portais desses novos tempos, é necessário que haja, portanto, o processo do burilamento real, não aparente. Não as dificuldades que vêm de fora para dentro, mas através de todo o mecanismo de conquistas que nós precisamos empreender de dentro para fora. É diferente. Por isso a gente, quando estudamos a evolução, à luz da doutrina espírita, devemos ser cuidadosos em alguns pontos, em algumas teses, reflexões e debates. Porque a evolução não se dá a saltos. É um processo que vai acontecendo gradativamente, embora necessitemos destes saltos de qualidade que se dão pela nossa conexão com o mundo maior, que vem através dos profetas, das profecias, no seu sentido simbólico, fertilizar o nosso coração para os grandes empreendimentos, as ações que vamos no dia a dia, em cada instante, realizando para termos mais fôlegos, mais seguranças, adquirirmos mais convicção, termos uma alimentação mais sadia, mais saúde espiritual, para que a gente possa continuar na grande marcha. A evolução espiritual não se dá por mecanismos místicos, não é por conta de uma roupa, de uma prática, de um culto religioso que você vai evoluir. Muito menos através de promessas que são expressões puramente humanas. Eu vou melhorar, viu, Senhor? Então o Senhor me dá isso e aquilo. Senhor, me salva do problema. E, embora no movimento espírita, nós ainda repetimos atitudes louvamineiras, mercantilistas, que nós fomos, vamos dizer assim, a nossa mente foi formatada durante muito tempo para operar. Aí hoje a minha promessa é para os espíritos. E até, diga-se de passagem, muitas vezes nós queremos conviver com espíritos superiores, ou então nos dizermos amigos deles, como se isso garantisse a nossa vitória no grande além. Não é isso?
não é por aí. Portanto, eu vou brincar dizendo, balada espiritual de muita movimentação, sem qualificação, é mecanismo puramente humano. Nós podemos estar no movimento espírita, mas de repente com atitudes que são puramente mecanicistas, que na realidade repetem os nossos comportamentos nas nossas atividades profissionais, familiares, etc. Isso tudo, inclusive, nos explica o porquê que a gente encontra contradições ainda tão complicadas no movimento espírita. Eu costumo dizer, reunimos para tomar determinadas decisões que são importantes na casa espírita, fazemos prece, mas 3 minutos depois da prece, um já está olhando torto para o outro, o de cá está julgando o que o outro está pensando, o de lá está com espada na mão, o de cá muitas vezes dissimulando, meu irmão em Cristo, mas na hora que o outro vira as costas, se puder ele puxa o tapete, ou então vai para uma reunião de caso pensado, né? Arquiteta antes, para chegar lá e as coisas já estarem, vamos dizer assim, encaminhadas para atender interesses trevosos. Então são pontos, são pontos que nós precisamos de refletir para não continuar dentro de um movimento espírita que deveria e que poderia promover, nos ajudar nesse encontro nosso com Cristo, mas que nós menoscabamos, nós barateamos as sacrossantas oportunidades. Agora, existem muitos corações que estão sintonizados com a proposta de Estevão. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Por isso, nós poderemos aqui enaltecer a importância de voltar o movimento espírita para atender aos sofredores, atender àqueles que estão com carência de amor, de paz, de solidariedade, não necessariamente de religião, mas precisa de um ombro amigo. São aqueles corações que podem, mesmo em meio a grandes provas, estarem apresentando aquela circunstância favorável para ser acolhido pelo amor do Cristo. Então, Estevão vai falar sobre a lei de colaboração. E diga-se de passagem, quando o nosso foco está nesse processo de colaboração, até diga-se de passagem, a gente discute menos e operamos mais. Porque certa feita, Chico Xavier diz para um companheiro assim, que quando muito se discute, o amor chega atrasado. Então para a gente, poderíamos aproveitar esse ensejo para refletir dessa forma. Mas agora, eu gostaria de convidá-los para dar continuidade ao texto, à leitura do discurso de Estevão, a partir desse momento que ele vai dizer: a lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Olha o que ele está falando para os judeus. A lei retinha o espírito de nação, poder, nas questões de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania.
mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Que beleza! Que profundidade o pensamento do cristão autêntico. Então eu gostaria de convidá-los, como nós costumamos a fazer no nosso programa, Espiritismo, Evangelho e Educação. Trazer esta reflexão para o nosso momento atual. Porque esse discurso dele tem tudo a ver com as nossas necessidades do século XXI. Ele vai falar para nós sobre a importância da lei divina. Estudar a proposta do Senhor. É o que a doutrina espírita nos conclama. Aí nós temos os princípios básicos da doutrina espírita que nos ajudam de uma forma soberana, como chave para entender, para sentir o grande projeto de Deus. Aí nós temos os princípios, né? Deus, Espírito, matéria, né? O Deus, Jesus, Espírito, reencarnação, desencarnação, evolução, influência dos espíritos em nossas vidas, influência dos espíritos na natureza, mediunidade, livre-arbítrio, causa e efeito. Nós organizamos aqui em Minas 15, só para nos ajudar, isso é didático. Kardec traz 5, mas isso aí é só uma forma de interpretar o estudo, ou de metodizar para ajudar a compreensão dos neófitos, que somos todos nós. Moisés trouxe o Pentateuco. Kardec também trouxe o Pentateuco. O Evangelho, o Novo Testamento, está fundamentado nos 5 principais livros. Então a gente observa aqui a trilogia, né? A trilogia. A lei de justiça, amor e verdade. Né? Justiça, amor e caridade? Tudo bem, para ficar fiel ao texto. Mas o que vale para nós é o seguinte: primeiro nós temos que entender a justiça de Deus. Moisés trouxe os 10 mandamentos que Allan Kardec desdobra na terceira parte do livro dos Espíritos. Nós temos que entender a justiça. Por isso é que Jesus respalda Moisés. Moisés, João Batista, Kardec, são projeções que nós precisamos de caminhar por elas, ok? Mas, contudo, todavia, porém, é necessário colocar a dosagem da vivência no diapasão do amor. Porque só com amor é que a lei ela se engrandece e ela liberta. Não adianta apenas estudar, conhecer, porque não é suficiente para você mudar. Tem que colocar sentido. Você tem que buscar estímulo. Você tem que trabalhar movimentos dentro das movimentos para arregimentar valores interessantes que possam, bem acomodados, ajustados, utilizados, dar uma base para que você venha a descobrir ou robustecer, dinamizar o que efetivamente é o amor. O amor, como diz João Cabete, o amor é o caminho que conduz
os homens aos páramos da luz. Quem faz o bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Essa poesia é linda. Os Espíritos trouxeram aqui agora para nós, de uma forma inspirada, para ajustar esse contexto e a gente não ficar apenas na exposição dialética. Vamos colocar sentimento nisso. Por exemplo, vamos ser prático. Por que o amor liberta? Você está entendendo aqui, com Allan Kardec, que precisamos compreender o que vem a ser liberdade de escolha, planejamento, e vivência, sabendo que teremos um preço. Eu vou ficar nessas 4 dimensões aqui: planejamento, escolha, planejamento, vivência e resposta. Vou ficar no quaternário aqui, que é a base da pirâmide. Aí para vocês verem, tudo está em tudo. Isso é um princípio hermético. Tudo está em tudo. De tudo você desdobra o bem ou o mal. Mas vamos voltar. Então o que acontece? Nessa dinâmica aqui, você se aprisiona, portanto, ou se liberta. Quer um exemplo? Você, estudante de doutrina espírita, acabou a sala daqui a pouquinho. Aí nós vamos sentar com a nossa esposa. Ok? Aí a esposa vai chegar pra gente e falar assim: mas ninguém merece esse tal de espiritismo. Você não desprega desse computador toda quinta-feira, ninguém te arreda dali, mas homem, que é isso? Chegou o momento de viver o Evangelho. Como, Casalberto? Eu tenho que perdoar ela, porque ela não sabe que eu estou diante de um momento singular da minha evolução, porque eu estou em contato com os espíritos. Coitada da minha mulher, muito atrasada. Não é assim não, amigo. Na hora que ela sentar com você para te questionar, você tem que ouvi-la com amor. Casalberto, papo furado, 36 anos de convivência, passou um avião e nele está escrito que você está no fundão do poço, porque você não compreendeu o processo. Por isso que você já se desvinculou do mecanismo chamado amor, que é projeto, que não é sentimento apenas. Amor é um grande tabernáculo que, para adentrá-lo e vivê-lo, ou intercambiar com as forças superiores que o tabernáculo oferece, você tem que estar com a alma buscando vinculação, fidelidade. Não sei se está dando lá. Então, se nós ficarmos puramente racionalizando, nós nos aprisionamos. Agora, se você coloca amor, está arriscado. Sabe o que o amor pode promover em nós? Minha esposa está com a razão. Poxa, quinta-feira eu poderia estar com ela. Podia estar discutindo os problemas da casa. Eu podia estar avaliando as questões dos filhos. Eu podia estar valorizando o carinho que ela tem comigo, com a família, o tanto que ela é devotada. Não é? Ô Casalberto, mas aí eu vou deixar de acompanhar a sala estudando o Espiritismo? Eu vou deixar de ler meu livro? Eu vou deixar de ir ao centro espírita? Quem falou que você vai deixar? Mas você pode remanejar, você pode ajustar, azeitar. Eu vou usar um termo utilizado antigamente. Vou azeitar o processo. Eu vou usar azeite, né? Eu vou lubrificar o processo. E o azeite, o azeitar, ele chega muito adequadamente, porque azeite é que você, com ele, vai manter a lamparina acesa. Você vai fazer luz. Aí você pode
perfeitamente vibrando nas faixas superiores em Deus, junto com a sua esposa, irradiar muito mais luz do que o expositor que está aqui falando. O famoso espírita que está liderando, que está arrebanhando multidões. Você pode estar fazendo muito mais do que qualquer um destes. Porque o negócio não é lá fora, é aqui dentro. Agora, eu, como indivíduo, que tem um planejamento espiritual, que define um comprometimento em espalhar o bem, porque eu espalhei a treva, você não tenha dúvida que eu vou ter o meu momento do trabalho com o Senhor lá fora também. Do momento de estar estudando Espiritismo. Então, se agora você tem que ficar com sua esposa e você precisa de acompanhar essas reflexões, porque você definiu esse ponto como valoroso para você, muito fácil, meu amigo. Olha, graças a Deus, Ismael autorizou a FEAC, nós fizemos campanha, batalhamos, adquirimos ferramentas para disponibilizar tudo que a gente está fazendo daqui a pouquinho para vocês na internet gravado. Então você pode ouvir em outro momento. Existem pessoas que ouvem muitas vezes esses momentos, não é? Fazendo a caminhada, está fazendo supermercado com a esposa, de repente está escutando um estudo. A dica. E ele está bem com a esposa porque ele foi no supermercado. Ao mesmo tempo ele está, não é, ouvindo. Ele só não pode bater o carrinho num outro carrinho porque perdeu a atenção, porque estava escutando o estudo espírita. Aí eles vão falar para ele, se descobrir que está escutando o estudo espírita, ele vai chamar ele de fanático. São pontos, queridos amigos, para a gente dar uma risada em casa e falar assim, pô, mas que coisa tão elementar, né? Mas é assim que nós poderíamos entender o que Estevão está falando para a gente. Sobre lei, que muitas vezes a gente quer dominar, por isso a gente estuda a lei, para depois fazer esgrima. No nosso meio espírita, quem sabe mais? Né? Quem é o mais? Falácia, bobagem, mentira. Isso não leva ninguém a nada. No meio espírita, nós precisamos, queridos amigos, fazer do meio espírita uma ambiência como a casa do caminho. Por isso nós estamos estudando Paulo Estevão. Começou a sofisticar, volta para a base, volta para a simplicidade. O que eu não estou também dizendo que nós vamos desconsiderar as ondas do progresso. Ai, como temos coisas para estudar. Amemos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. As portas são abertas pela misericórdia da providência divina, mas também pela consciência reta. A sua consciência reta abre portas para você se posicionar, para você assumir, para você operar, para você conquistar valores intrínsecos, valores que a traça, o ladrão, ninguém vai te tirar. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Então, se a gente está buscando tesouro lá fora, o tesouro é do coração, o tesouro é do evangelho. Em sua glória sublime, os justos encontrarão uma coroa de triunfo. Podem perder aqui na terra, mas o justo
vai ser glorificado. Os infortunados vão encontrar o consolo. Calma, meu amigo. Espera um pouco. Como dizia a música da década de 70, espere um pouco, um pouquinho mais. Aguinaldo, hein? Vamos continuar. Os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Está chegando a hora, por isso que nós estamos resgatando, gente. Por isso é que chegou o momento do testemunho, é por conta da misericórdia de Deus, que percebe que chegou a hora da gente falar, aqui veio. Por que se entregar à depressão, à desolação? Ajusta. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele amplia a sua capacidade de adequação. Adequação. Vós sois o sal da terra. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 12. Vós sois o sal da terra. Agora, o sal, ele tem que ser dosado. Eu falo para a nossa amiga que nos auxilia tanto aqui na minha casa. Sal, você pode pôr para menos. Sal, você não pode pôr para mais. Porque você não tira o sal para mais. Agora, o sal para menos, se o gosto exigir, vai lá, põe mais uma pitadinha. Não é assim? Então, aqui em Minas, o Chico usava muito isso, para um bom mineiro, né? Usava muito esses chavões do interior de Minas. Que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Virou até a música do Jorge Benjor. Não é isso? Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, ser prudente nas atitudes já é um bom caminho para se conquistar a vitória sobre si mesmo. Então, para a gente refletir. Então, vamos ser prudentes, ao invés de rebelar, ao invés de brigar, ou ao invés de fugir, porque a gravidade de se rebelar ou de fugir é mesmo. Estamos tripudiando diante da oportunidade que a misericórdia da providência divina nos oferece. Eu gostaria de endereçar um grande abraço a todos vocês que se encontram no chat, na sala estudando Espiritismo, que chegaram depois dos cumprimentos iniciais. Gostaria de endereçar um grande abraço a você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que nesse momento está aí, não é? Em casa, no carro, no escritório, refletindo conosco em torno das lições do livro Paulo e Estevão. Que Jesus nos abençoe. É verdade que o não havíamos compreendido, falando do Messias. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. O abandonaram. Humildade é uma das virtudes mais importantes que precisamos de conquistar. A humildade cativa, enquanto a soberba despede. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa.
Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Meu Deus, o que Estevão está falando para a gente? Ele está dizendo que ninguém poderá eximir-se da culpa, porque todos somos herdeiros das dádivas celestiais. Todos nós recebemos muito. E se recebemos como herdeiros, nós temos que dar conta da nossa mordomia, dar conta da administração. É básico. Reencarnar ou nascer, como queira, nós já somos devedores. Devedores à vida, devedores aos nossos pais, devedores às circunstâncias. Vamos crescendo, somos devedores daqueles tutelados, dos educadores, dos que nos alimentaram, dos que nos ensinaram. Eu tenho uma amiga aqui em Belo Horizonte, ela se chama, eu vou falar o nome dela porque eu tenho certeza que se ela ouvir, ela vai ficar muito feliz, porque ela tem na minha pessoa um filho. Eu a tenho como uma benfeitora. Com pouco menos de 20 anos, eu fui acolhido por ela no Centro Espírita Oriente, grupo da Fraternidade Irmão Sheila, aqui em Belo Horizonte, na rua Aquiles Lobo, número 52, no bairro da Floresta. E ela me ajudou, como ajudou? E eu me recordo que eu sempre ia almoçar com a família dela. E uma cena que eu jamais saiu da minha cabeça. Todas as vezes que ela servia o almoço, reunidos com os filhos, o marido, os funcionários da casa, os amigos, servidores, não é isso? Ela fazia uma prece ligeira. E ela dizia: meu Deus, muito obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha família. Mas, Senhor, muito obrigado por todos aqueles que trabalharam para que essa comida estivesse à minha mesa. Ela fazia isso e me tocava profundamente. E hoje, como na condição de pai, na condição de alguém que se candidata a tentar facilitar um pouco a vida dos outros, eu vejo como que aquela prece tinha um valor espiritual de alta magnitude. Para alguns, pode ser apenas um ato religioso. Para alguns que fazem, para alguns que criticam. Mas no caso daqueles que vibram na faixa que ela vibra até hoje, tem um valor extraordinário. Vocês podem buscar nesse valor muitos pontos, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque eu li essa reflexão aqui e por isso eu lembrei das abordagens dela. Agradecer a todos aqueles que nos ajudam, ao Senhor principalmente, porque todos nós estamos gozando de benefícios e nós temos responsabilidades, e a responsabilidade primeira é da gratidão. Gratidão. Sabe o que acontece muito conosco nessa senda de doutrina e evangelho? E isso não é desabafo, é um depoimento. Quantos corações que já passaram pelo mecanismo de trabalho que nós estivemos, aonde nós procuramos, tentamos facilitar, como eu mesmo disse, para que o indivíduo encontrasse o acolhimento, a orientação, o consolo da casa espírita, que eles pudessem de alguma forma ter encontrado Jesus. E são quase 30 anos de trabalho. E na nossa dimensão, que é muito pequena,
eu não tenho condições alguma de mensurar o número. O número também. Número é registro de alemão na contabilidade precisa, ou então é recurso para ficar sustentando vaidade tola de alguns amigos. Mas eu gostaria de dizer que um número muito expressivo, depois que recolheram o que lhes interessava, partiram, sem voltar jamais. E por isso a gente foi vendo isso ao longo dos anos, ao longo dos anos, ao longo dos anos. O que nos colocou na condição hoje de valorizar um recurso ou um movimento, um sentimento, que a espiritualidade aborda isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Sentimento de gratidão. Seja grato. Não esqueça disso, meu amigo. Não é a gratidão bajulatória ou de expressões efêmeras, mas eu falo da gratidão do fundo da alma. Por isso, vez por outra, eu reflito, estudando, escrevendo, como biógrafo de Chico Xavier, desvalido dos menores, mas eu me tornei sem querer. A providência me chamou para isso. Estudo muitas coisas da vida do Chico. Tenho documentos, materiais. E uma das coisas que mais eu presto atenção no comportamento do Chico é o cuidado com o semelhante. E o profundo sentimento de gratidão que ele teve com todos que auxiliaram ele. E isso bate na nossa alma. E agora eu vou falar até como um desabafo. Antes foi depoimento. Como nós precisamos de sermos gratos a Jesus, fazendo o que Ele nos pede, porque é assim que nós vamos demonstrar gratidão, fazendo o bem. Porque a humanidade está carente de sentimentos enobrecidos, para que a gente possa idealizar a civilização do terceiro milênio, a nova geração, os novos tempos. Nós precisamos de viver como Jesus viveu, cada um na sua dimensão. É essa a razão porque respondemos pelo crime do Calvário, mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios o mais ardente apelo de amor, seu exemplo o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. É assim que nós vamos nós vamos vencer a ignorância, compreendendo a herdade, valorizando o Calvário, para que a gente possa sentir o ardente amor de Jesus, do Cristo para com todos. Agora, o próximo parágrafo eu resumi falando de alimento. Porque Estevão diz assim: vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino. Não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. Observemos. Eu chamo a atenção aqui, o tempo ainda permite. O tempo ainda permite. Ele primeiro chama para um banquete. E o banquete é divino, qualificado. As iguarias, as especificidades, os detalhes são de ordem superior. Então o banquete aqui é troca,
é virtude, é caridade, é paciência, é perdão, é cordialidade, é tolerância, é colaboração, é todos os mecanismos que possam caracterizar um alimento para os seres. Aí a gente pode sintetizar o banquete colocando um dístico: amor. Amor. Aí agora me recordo de Chico Xavier. Quando certa feita ele deu uma entrevista para a Rede Globo e quem o entrevistou foi Glória Menezes. Isso mesmo, Glória Menezes. Foi lá pro ano de 71, por aí. Aí ele disse assim, que se ele pudesse, se ele tivesse algum tipo de autoridade, o que ele não tinha, ele gostaria muito de imaginar ou de pedir que os homens colocassem nos umbrais, né, na soleira das portas dos lares, o ensinamento de Jesus do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico falou isso com tanta ternura, com tanto carinho, que a gente pode entender então que um lar com esse dístico à porta, ele passa a ser não só um cadinho purificador, mas um ambiente que favorece um banquete enobrecido, um banquete divino. Aí ele vai falar de uma festa onde ele vai falar de pão, de vinho e de perfume. Olha que interessante, como é gostoso estudar o Evangelho miudinho, né? A gente está acostumado a fazer isso aqui em Belo Horizonte. A gente teve essa escola, né? No Grupo Emmanuel, na União Espírita Mineira, com tantas coroações. Agora me recordo do Honório Abreu, do Oswaldo Abreu, do Lúcio Abreu, os três irmãos. Mas o grande professor deles foi o Sobral. Como dava a aula de Evangelho, era uma coisa assim magnífica, não é? O nosso próprio Leão Zálio, Manuel Alves e tantos outros, né? Que a gente, por certo, vamos deixar de citar a maioria por esquecimento, mas a gente acabou aprendendo um pouquinho, embora guardando todas as proporções. Mas esse trecho aqui ele traz para nós, então, repetindo. Ele vai falar do banquete. E no banquete, nós podemos encontrar pão, vinho e perfume. No caso do pão, ele fala assim, não mais o pão putrescível. O pão putrescível são todos os movimentos que não atendem à alma, podem atender o corpo. Quando fala atender o corpo, você pode englobar o corpo sensação, o corpo emoção, não é? O corpo no seu sentido de paixões, de interesses humanos. Aí você pode ampliar e encaixar o que você entender ser o melhor, não é? Mas são mecanismos que não alimentam a alma. Portanto, é aquele pão que, por exemplo, fisicamente o nosso pão, que é o alimento básico, você alimenta do pão, daqui a pouco, dependendo da constituição do pão, você está com fome de novo. Por exemplo, a paixão. Você busca a paixão, o prazer. Ele vai te atender naquele quesito, mas como ele não alimenta a alma, e ele acaba convidando para emoções, como o corpo também cai cansado. Deu aí? Então, Estevão está falando aqui que o banquete espiritual é o do pão divino. E o pão divino, nós podemos resumir a conversa trazendo Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Então tá, Casalberto, como é que nós vamos fazer para comer o corpo dele? Então tá bom, numa linguagem simples eu vou dizer que o pão dele
é o pão da doutrina dele. Trabalho, solidariedade, tolerância. Posso sintetizar o pão aqui? Eu posso falar de Deus, Espírito e Matéria? Eu posso falar de Pai? Vai ficar melhor. Olha o que eu vou trazer. Pai, Filho e o Espírito Santificado. Isso dá pano para manga. É a Trindade? Mas não é mistério mais. É revelação. Trindade, Pai. O Pai, no seu sentido de criador, não. O Pai no sentido de amante, tá? De amante, do operante. O Filho é o fruto da operação do amante, que casa com a vida. Ok? É um consórcio divino. Agora, o Filho por si só, ele precisa não só do Pai, mas ele precisa se consolidar como um projeto que vai herdando do Pai todo o conteúdo revelador. Ele tem que se tornar jovem, adulto, para se tornar amante também, tá certo? Então o Filho, à medida em que ele intercambiando com fidelidade ao Pai, ele vai se santificando. Casalberto, para que você entrou nisso? O tempo não vai deixar. Mas se vocês quiserem, a gente volta depois, tá bom? Mas eu não vou perder a oportunidade. Rapidinho. Então, é a Trindade. O número 1 é a unidade da vida. O número 2 é a unidade que se faz dualidade. São os contrários, as adversidades, mas que se conjugam apesar de polos opostos. Se atraem, ok? Nós podemos falar do dia e da noite, da luz e da treva, do homem e da mulher, ok? Deus e Mamon, e aí vai, ok? O ativo e o passivo. São conjugações que vão estabelecendo as metas de evolução na Terra. Agora, o grande lance é quando se atinge o 3, que é o Espírito Santo, que é aquele que desceu, operando, voltou aprendendo e tornou a descer extremamente aprimorado e vencendo as etapas e abrindo novos ciclos de vida. Desculpe, mas eu vou filosofar demais aqui. Então, o pão é o alimento, amor é alimento. Você fazendo, você se alimenta. Santificado na sua consciência, você fazendo, você vai ter respaldo. Os amigos espirituais estarão contigo e você vai estar irradiando luz. Você vai estar fazendo o que sua consciência está pedindo. Esse alimento, ok? Mas nós podemos dizer também, doutrinariamente, trazendo André Luiz, apenas culturalmente falando. No livro Nosso Lar, André Luiz define que o amor é o alimento da alma. Jesus é o alimento nosso. O Cristo, tá bom, gente? Não é Jesus o governador, embora o governador dê alimento. Nós estamos falando do Cristo interno, que irradiando luz, ele se faz exuberante em amor. O vinho não é o vinho que fermenta. Aí aqui o fermento que ele quer dizer também é o fermento da vaidade, do egoísmo, da presunção. Esse vinho, ele só fermenta orgulho. Ele está falando não do vinho que embebeda nas vaidades do mundo. Ele está falando do néctar confortante da alma. Que néctar que é esse, Casalberto? Sabedoria. Por isso é que há uma associação dos teólogos, dos exegetas, falando do vinho, trazendo o vinho como projeto fino de sabedoria, mas em dosagem simples. Porque uma dosagem
maior leva o indivíduo à loucura, no seu sentido de exacerbação dos potenciais que poderiam significar conexão com o alto. O assunto é complexo, né? Mas é gostoso, ele é estimulante, não é verdade? Então, doutrina espírita, meu amigo, eu vi um amigo me procurou, dizendo assim, ele é muito estudioso, profundo conhecedor de espiritismo. Ele disse assim: Carlos Alberto, será que não está na hora da gente investir mais num aprofundamento do estudo doutrinário, ao invés da gente ficar fazendo tanta palestra, da gente gastar tanto tempo com uma série de coisas e etc. Será que não está na hora da gente fundamentar um intelectualismo espírita? Eu ouvi, vi a empolgação. Aí eu falei para ele o seguinte: meu amigo, nós temos entidades no mundo espiritual que têm uma capacidade de aprofundamento que é uma coisa absurda. Mas observem os espíritos superiores, como eles se preocupam muito mais com as notas do sentimento do que com as projeções do intelectualismo, do academicismo. Observe como que André Luiz era tratado por Calderaro, por Clarencio, por Alexandre, por Asclépios. Vocês estão lembrados dos mentores do André Luiz? O André Luiz, tem o Afonso Chagas, querido amigo, trabalhador nosso, juntos, trabalhamos muito tempo na União Espírita Mineira, trabalhou comigo no Verne, trabalhou comigo muitos anos, 6 anos ele trabalhou comigo na FEAC. O Afonso fala que ele tinha muita vontade de ser assim, meio aprendiz do André Luiz, porque se ele fosse o André Luiz, ele ia apertar mais. Eu morro de rir dele falando. Ele ia perguntar mais, porque o André Luiz, na hora da euforia, aí o benfeitor: calma, André, depois a gente volta no assunto, nós temos que dar um passe ali, nós temos que ser prudente, nós temos que ir devagar, porque a descoberta, ela contagia, ela empolga. Por isso, Emmanuel define que a sabedoria é o caminho, mas o amor é luz. Ok? Gente, o tempo está acabando. Então, vamos refletir que, alinhando o alimento, o amor, com a sabedoria, os perfumes é que fazem ou que definem a magnitude, a essência divina. Sabe o que a gente busca? Primeiro o perfume. Aí a gente passa, usa, toma banho. E a gente, nesse momento, me recordo, quando eu estive com Chico, visitei-o, em 1992, em Uberaba, saí da casa do Chico, envolvido por um perfume espargido por Sheila, através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, cheiro esse que impregnou minha camisa por muitos meses. Por mais que a gente lavasse a camisa, estava lá o perfume do amor. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus
aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Doutrina espírita é humana, no seu sentido de apresentar um corpo doutrinário da caminhada da humanidade, do progresso da humanidade. Entendam bem, doutrina espírita não é lei de homens, não, é um código para os homens. Nós precisamos de entender o simbolismo das estrelas, o porquê as estrelas descem do zimbório para nos visitar, os Espíritos do Senhor. Por que eles fazem isso? O projeto é de educação. O nosso programa é Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós precisamos de, com muito carinho, bater nessa tecla. Mas o Evangelho é divino. E eu vou dizer, como sempre temos procurado afirmar, o Evangelho divino não é o Evangelho cognitivo. Embora nós precisamos de ir debater o Evangelho entre a gente, conhecer as passagens, entender o porquê, o lugar, quando, quem são os personagens, a gente precisa de uma metodologia. E essa é a proposta do estudo interpretativo do Evangelho, que graças a Deus Emmanuel veio trazer para o movimento espírita. E Belo Horizonte se tornou um berço de estudo do Evangelho, principalmente na década de 60, 70, 80. E hoje a Federação Espírita Brasileira, graças a Deus, abraçou a causa. Está levando para o mundo, para o Brasil, para todos aqueles corações que percebem que a doutrina espírita se tornará muito mais exuberante quando a gente entender a grande dinâmica ou a grande proposta da doutrina espírita, conforme o próprio Allan Kardec definiu, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita compete relembrar Jesus e desenvolver, ampliar tudo que Jesus nos ensinou. O Espírito de verdade, que volta para nós para ficar, para permanecer definitivamente em nossos corações. Portanto, Moisés é o condutor, Kardec é o condutor, João Batista é o condutor. Os espíritos que operam na doutrina espírita são condutores. O Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, cuidaram bem. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Todos nós somos filhos livres, libertos do cativeiro, pela consciência plenificada no amor. Amemos, amemos, amemos sempre. É por isso que nós estamos aqui. Foi o que Estevão fez por nós, amar. Foi o que o Paulo fez, amando, operando. Foi o que Emmanuel fez com Chico Xavier e uma pleiade de espíritos que trabalham até hoje em prol da doutrina santificada, da doutrina espírita, que tem um papel fundamental de combater o egoísmo e o orgulho. Espíritas, precisamos combater o orgulho e o egoísmo primeiro dentro de nós mesmos.
dentro do movimento espírita. Porque se nós não nos intercambiarmos nas frequências do cristianismo, na sua simplicidade, no seu acolhimento, no seu atendimento a tantas mazelas que campeiam no mundo, nós iremos voltar decepcionados para o mundo espiritual, porque nós estaremos rasgando o compromisso que nós assumimos com Jesus e com a espiritualidade que nos tutela. O salmista citado por Estevão, citaremos agora para refletir sobre estas questões. O Salmo 68. Davi, poeticamente, clama assim: levanta-te, Deus, e sejam dissipados os teus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborreceram. Como se impele o fumo, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saias adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Por quanto tempo nós cantamos com os salmistas, esperançosos de que Deus viesse ao nosso mundo para dissipar os inimigos, para que eles pudessem fugir dele, os que o aborreceram. E na realidade, o médium inspirado que grafou, ele trouxe em simbologia o que hoje em doutrina espírita nós estudamos de uma forma clara. O Cristo íntimo, o Cristo de cada um, precisa, está na hora de se despertar. Não. Para que eles fujam porque aborreceram quem está lá fora, as circunstâncias. Não. O Cristo, ele efetivamente é a operação da luz que dissipa a treva, que pulveriza impedimento, que estão dentro de nós mesmos e que nós mesmos alimentamos.
Verdade dissipando a ignorância. Educação formando novos hábitos. É Deus, é a operação divina em cada um de nós. E as conquistas, a justiça, os valores que estão bem acomodados dentro de nós, vão se sentir fortalecidos. Por isso que vão se regozijarem perante Deus. Mas é a consciência. O nosso momento atual aqui na sala, estudando, é cantar a Deus, é cantar louvores ao seu nome. Nós estamos aqui para agradecer a tudo que Ele nos deu. Nós precisamos de louvar, nós precisamos de agradecer, nós precisamos de respeitar o divino e cuidar dele. Exultar diante dele é reverenciar todas as propostas que te convidam para o trabalho, para o estudo e para a paz. Mas nós caminhamos indiferentes. O salmista está nos conclamando para acordar. Chegou a hora. E acordando, nós vamos perceber que órfãos, viúvas, todas as mazelas vão se sentir seguras, porque terão uma mão amiga. Órfãos, viúvas, chagazes estão dentro de nós mesmos. Deus faz que o solitário viva em família. Ele está nos convidando para ser solidário, porque quem é solidário não vai ser solitário jamais. Estaremos sempre juntos, do bem, por mais que você tenha que caminhar sozinho, você vai estar tranquilo. Porque no fundo, ninguém está só quando ama. Temos os espíritos e temos sofredores para amar. Mesmo que seja apenas um cão, mesmo que você só tenha um pedaço de pão, é suficiente para dividir. Ó Deus, quando saias adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel, o nosso Pai. Tudo se modifica quando Cristo nasce em cada um de nós. Seremos fortes suficientemente para vencer quaisquer obstáculos, porque estaremos trabalhando em sintonia com a prudência, com o amor, mas com a coragem, com a determinação, com a sapiência. Oh, tu, Deus, mandastes a chuva em abundância, confortastes a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, provestes o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. A chuva que embebeda a terra, que saneia, que limpa, que oferece abundância, é a esperança, é o trabalho. O rebanho são os potenciais que o Senhor provê para que eles se fortaleçam e vençam as misérias morais. Queridos amigos, como é bom
Como nos felicitamos estar diante do Senhor, conversar sobre o Senhor, cantar com o Senhor, enxugar lágrimas com o Senhor. Como é bom, amigos, estar com vocês, porque o Senhor está contigo, o Senhor está com todos nós, e intercambiando com os amigos é que nós vamos sentir a presença de Deus, a dizer sempre para cada um de nós: acredita, acredita, acredite na vitória, porque é a premissa básica da grande jornada. Confiar que chegaremos no porto seguro, após uma viagem longa de muitos desafios, mas com as mãos abençoadas da misericórdia e da providência divina. Com certeza, nós vamos marchar como um grande exército de trabalhadores que se consagram no diapasão da humildade, da simplicidade, mas acima de tudo, da fé, da fidelidade, da confiança que Deus é o Senhor da vida. E como o Senhor da vida, nós agradecemos a Ele, a Jesus, o nosso irmão maior, a Ismael, o mentor espiritual do Brasil, os benfeitores que chancelam o trabalho da Rede Amigo Espírita, de todos os órgãos divulgadores. Nós agradecemos ao benfeitor espiritual de cada um de vocês, de todos nós, que favoreceram para que nós pudéssemos chegar nesse momento final do nosso trabalho. Mas gostaríamos também de agradecer a presença dos espíritos que nos visitaram, que foram em cada um dos lares aqui representados. Só temos que dizer muito obrigado a todos. Mas, Senhor, nós te suplicamos que Maria Santíssima, a representar as mães dos céus, possa estar conosco, para que entendamos que a construção da civilização do terceiro milênio, da nova era, inicia num território sagrado chamado família. Família, amor operante, alimento das almas. Muito obrigado a todos, e assim nos despedimos, convidando a você que na próxima semana, nas quintas-feiras, às 20 horas, possamos estar de volta para mais um estudo do programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Um beijo no coração de todos, e em nome dos benfeitores que nos tutelam, nós encerramos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja.